Nós vamos fazer hoje a primazia, né? O que é a primazia? É tudo que Deus quer que que nós façamos, principalmente para os nossos pastores, né? Que estão ausentes. Então, vocês sabem que eles estão acometidos, o pastor, né? De uma enfermidade. Mas nós sabemos que essa enfermidade é momentânea, né? Vai passar, em nome de Jesus, tá? Então, eu saúdo a cada um de vocês, que nessa noite nós temos que estar assim, com o coração livre para ouvir a palavra, né? Que nós podemos sair com essa palavra aqui, para nós passarmos essa palavra adiante. Que os nossos ouvidos, ao ouvir essa palavra, juntamente com os nossos lábios, pronunciem essa palavra com amor, né? Então eu trago essa palavra. Nós vamos falar hoje sobre obediência, ok? Abram suas Bíblias, né? Lá em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Do 1 ao 17. Amém, irmãos? Jonas, capítulo 1, Velho Testamento, né? Do capítulo do 1 ao 17. Amém? Eu ouvi um amém? A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medos, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos que por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor
e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, pois não podiam, enquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês, entrassem na presença do Divino Espírito Santo, para que Ele passe, fale com vocês através dessa palavra. O Senhor não estaria aberto à comunicação dessa palavra se vocês não estivessem aptos a recebê-la. Porque nós estamos aqui falando sobre obediência, a obediência que nós devemos ao Senhor Jesus, a Deus, porque Deus, Ele faz com que nós merecemos quando nós lutamos. Que essa palavra, Senhor, semeia em cada coração de cada um presente. Que essa palavra, Senhor, nos traga o refrigério da alma. Que essa palavra, Senhor, nos traga paz, nos traga a direção, porque Jesus é nosso norteador. Que essa palavra, Senhor, seja fruto, dá frutos, e que cada um seja um grande semeador nessa noite. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não saímos daqui, nós não vamos sair daqui de qualquer maneira, Senhor, porque essa é a sua casa, Senhor. Esses são os seus filhos, Senhor. E se essa palavra for lançada, é porque nós precisamos ouvi-la, Senhor. Faça-nos como canal de bênçãos. Faça-nos como Jonas, Senhor, obediente. Faça, Senhor, com que essa palavra cresça, Senhor. Faça com que ela nos dê paz, mesmo diante de tanta angústia que nós estamos passando, Senhor. Diante de tantas doenças que nós estamos aí no nosso dia a dia. Que essa palavra cresça. Que essa palavra se frutifique. Eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre obediência. O que é obediência, meus irmãos? Como que nós devemos obedecer a Deus? Deus deu uma opção para Jonas. Ele falou para Jonas, Jonas era um profeta. Jonas era um canal de bênção de Deus. Jonas carregava a palavra de Jesus, de Deus no seu coração. Passava de povoado em povoado levando essa palavra. Assim como Jonas, houve outros profetas. Elias, por exemplo,
Elias estava cabisbaixo, Elias se escondeu dentro de uma caverna. Aí Deus veio e levantou Zaqueu. Vocês entenderam? Deus, Ele quer obediência, mesmo daqueles que são profetas. Nós estamos aqui como canal de bênçãos de Deus. Nós estamos aqui como dizimadores da palavra de Deus. E Deus está falando aqui para Jonas: obedeça a minha palavra. O que Deus fez com Jonas? Vai lá no capítulo 1. Deus falou para Jonas: desce, dispõe-te. Quando ele fala dispõe-te, ele fala levanta-te. Eu imagino que Jonas estava lá cabisbaixo, enfraquecido, porque nós às vezes estamos enfraquecidos e não queremos nem pegar a Bíblia para ler. Eu imagino Jonas lá sentado, ou lá deitado, e Deus veio com a palavra e falou: dispõe-te, levanta da onde que você está, vai para a cidade de Nínive. Mas Jonas, ele teve ali, não foi bom para ele, porque em vez de ele obedecer a palavra do Senhor, porque ele já tinha, ele sabia assim, os comentários. Nós ouvimos comentários e nós colocamos, se a coisa é desse tamanho, nós deixamos desse tamanho. Então Jonas ouvia falar dessa cidade, que essa cidade era má, que as pessoas eram mal, que havia prostituição, que havia pessoas corrompidas. Ele falou que as pessoas, quando viviam nessa cidade, elas morriam assassinadas. Então ele falou: eu vou para lá? Eu não. Eu vou para Tarsis. Deus mandou ele para o sul, ele foi para o norte. Ele obedeceu a Deus? Não. Jonas dispôs-se a fugir da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis. E ele foi até Jope. Jope era um porto. E quando ele viu um navio lá, ele falou assim: é esse mesmo. Ele se dispôs, entrou nesse navio, pagou a passagem, chegou lá para o capitão. Penso eu que ele chegou lá para o capitão, deu a passagem para o capitão e falou assim: eu quero ir para Tarsis. Mas o Senhor, Ele não dorme. Eu posso falar para vocês. O Senhor, Ele está vindo a nossas atitudes. Ele não dorme. Talvez nós dormimos, mas o Senhor não dorme. Não. Ele pegou a Jonas na sua mentira, na sua desobediência. Eu não entendo assim. Por que Deus quer nos colocar em certos lugares que nós não queremos ir? Mas é porque nós temos que estar nesses lugares. Vou dar um pequeno depoimento meu, como professora. Eu estava no estado, eu achava que era maravilhoso o estado, veio um processo seletivo, eu não fui lá grande coisa, mas fiquei no estado. Aí Deus me deu uma segunda graduação e eu falei: eu vou para a prefeitura. Fui lá na prefeitura, fiquei bem na prefeitura, tirei notas boas através dos meus títulos, né, que eu havia estudado. Mas vejam só o que Deus faz com a gente. Lá em Várzea Grande fiquei bem colocada, em Cuiabá nem tanto, porém já saiu de Várzea Grande e Deus me deu a porta, abriu a porta. E eu fui lá, com a pasta debaixo do braço. Ai, Deus vai abrir minha porta, vai ser perto da minha casa. Mas quando eu cheguei lá, se eu estava lá em 36º, já tinham 35 pessoas que tinham atribuído na minha frente. Então, os locais que estavam perto da minha casa, Deus não me deu. Não. Sabe onde que Deus me deu?
lá no Parque do Lago. Mas você não entende por que acontecem certas coisas. Mas é o Deus te experimentando para ver até onde você vai. Até coloquei lá, eu não sabia nem ir na escola, peguei a carta de apresentação embaixo do braço. Sou professora. Até então eu estava soberba. Sou professora, consegui, né? Consegui na prefeitura, estou empregada, mas estava dando graças a Deus. Aí coloquei no Uber o endereço e fui parar lá. Quando eu cheguei lá em Várzea Grande, cheguei na periferia de Várzea Grande, num bairro afastado. Quem conhece Várzea Grande pode falar. Afastado, lá no Parque do Lago. Periferia mesmo, tá? E eu pensando que ia trabalhar lá perto de casa. Aí eu cheguei lá e eu só vi o esqueleto da escola. Para quem não sabe o que é esqueleto, a escola está em construção. Aquela escola bonita que eu imaginava que eu ia trabalhar no município, Deus me mandou para lá. Aí tinha alguns trabalhadores que falaram, não é aqui não. Me mandou em outro lugar. Eu andei umas 10 quadras, naquele sol quente, com aquela carta debaixo do braço. E Deus me experimentando. Com aquela carta debaixo do braço, minha pastinha, e lá fui eu. Sabe onde que eu fui parar, gente? Dentro do pátio de uma igreja católica. Porque é lá que está a instalação da igreja, da escola. Vocês estão entendendo o porquê de Deus? O porquê da nossa obediência com Ele e a nossa desobediência com Ele? Por que Deus está querendo que eu vá para lá? Porque Ele tem um propósito na minha vida. Qual que é o propósito que Deus tem para você? Qual que é o propósito que Ele tem para nós? É frutos. É ser semeadores da palavra. Esse propósito que Ele deu a Jonas. Vocês entenderam? Por experiência, eu tenho que render frutos aonde eu estiver. Mesmo seja no lugar estranho. Deus está experimentando. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer ver a gente parado, sem reação. Ação gera reação. Assim como Ele fez com Jonas, né? Jonas estava lá tranquilo, ele desviou o caminho. Jonas desviou o caminho, achando que ele não estava observando, e ele estava observando. Porque Deus, tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Talvez nós não saibamos, mas Ele está vendo os seus atos. Desde a hora que você levanta até a hora que você adormece, Deus está te vendo. Lá em Hebreus 4:12, que aqui tem a Bíblia, em Hebreus 4:12, ele diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos, as intenções do seu coração. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é dura. A palavra de Deus, ela está ali no seu dia a dia, porque Deus está te experimentando. Deus está trabalhando em você. Você é pó, nós somos pó. Nós não somos nem argila, porque a argila ainda dá liga. Nós estamos pó. Quando Deus trabalha com a gente, quando Ele experimenta, Ele está nos moldando, Ele está nos experimentando. Ele está vendo até onde vai o seu coração. Como Ele fez com Jonas. Jonas falou, vou fugir. Mas Jonas não pôde fugir. Porque Deus veio
com grande impedimento. O que ele fez? Ele lançou uma tempestade no mar e o barco foi quase à deriva. O barco começou a balançar. E as pessoas começaram a falar: Senhor, da onde que está vindo tamanha tempestade? Aí eles começaram a se apavorar, cheios de medo. Aí eles pegaram a carga toda que tinha no barco, falaram assim: não, vamos jogá-la no mar, porque a primeira coisa, quando a carga é pesada, você faz o quê? Você joga. Eles pegaram e jogaram toda aquela carga no mar para o navio ficar mais leve, para poder flutuar. Mas ali o impedimento não era a carga do navio, não era o peso do navio. O impedimento era quem? Jonas. Aí os marinheiros ficaram cheios de medo, lançaram tudo ao mar para aliviar a carga do navio, né? E Jonas estava lá no porão, deitado, dormindo, sem nem prestar atenção no que está acontecendo. Aí chegou o mestre do navio, olhou para Jonas e falou: o que passa contigo? Levanta, invoca o teu Deus, né? Para que nós não pereçamos. Eles não tinham mais o que fazer, né? Uns diziam aos outros: vinde, lancemos sorte. Cada um foi orar para o seu Deus. E Jonas estava lá tranquilo, no porão, né? Tranquilo, sem fazer nada. Então, o que Deus está falando para a gente assim? Ouve as minhas palavras. O que Ele está querendo dizer para Jonas? Jonas, dispõe-te, levanta, vai, dispõe, vai falar da minha palavra. Porque qual é a consequência de não ouvir a palavra de Deus? A primeira, tem pessoas que a vida está uma tempestade, né? Nada dá certo, porque ela está o quê? Ela está fugindo de Deus, assim como Jonas. Ele tinha tudo para dar certo. Se ele tivesse seguido a rota dele para Nínive, tinha dado certo. Mas, ao contrário, ele fugiu de Deus. Quando Deus fala com você, Ele é duro, Ele é eficaz, porque a palavra dEle é como uma espada. Se Ele fala duro com você, é porque você precisa ouvir a palavra. E Ele falou duro com Jonas: dispõe-te, levanta daí. E 2, você precisa sair desse barco. Qual que é esse barco? É o barco dos fujões, dos desobedientes, porque ele foi desobediente. Porque o vento e a tempestade que estava passando ali foi uma permissão divina. Assim como acontece certas coisas nas nossas vidas e nós não entendemos por que nós estamos passando por aquilo. Então ele fala, aí começaram a orar, as orações, né? Começou todo mundo a orar. E um falou, não, oraram para todos os deuses deles, né? Aí um falou, não, tem alguma coisa errada, é aquele homem, né? Então, mesmo assim, gente, eles tendo os deuses deles, eles clamaram ao Senhor e dizeram, Senhor, rogamos que não perecemos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu fizeste como te aprove. E eles pegaram a Jonas e levaram ao mar, ou seja, jogaram ele no navio. Então, o que Deus está falando para a gente? Tenha obediência com a palavra.
Tenha obediência, vamos ser o quê? Mansos de coração. Assim como Jesus. Eu creio assim que Jesus foi o maior pedagogo, o maior mestre da história, o maior filósofo da história. Porque Jesus, ele caminhava, ele andava, pregando o quê? A compaixão. Compaixão. Ele não andava assim, eu imagino assim, uma cidade que era longe de outra. As vestes dele, vocês estão pensando que as vestes deles eram limpas? Não. Às vezes estava suja, porque ele andava com aquelas sandálias, os pés sujos. Até colocaram na Bíblia, tem na Bíblia a parte que Maria lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos. Mas Jesus, ele era o maior, assim, mestre. Por quê? Porque ele vivia aquilo que ele falava. Ele tinha compaixão. E Deus fala aqui na palavra, Deus nos quer que nós tenhamos compaixão, a virtude de ser obedientes. Porque um filho, por exemplo, quando os pais educam um filho, esse filho é obediente. Quando ele chega lá na escola, ele continua sendo obediente. Agora, quando ele não tem a educação na sua casa, quando ele chega lá na escola, ele está perdido. E aí o que acontece? O professor fica com a pior parte, né? Que ele é desobediente. Agora você imagina um que é desobediente no meio de outros. Pega fogo, né? Então Deus está falando assim, obedeça. A primeira lição que ele fala para a gente, obedeça. Você quer sair da tempestade? Quer sair desse barco? Seja obediente. E a segunda, você não pode fugir. Porque se você fugir, é como uma bola de neve, vai aumentando mais e mais e mais os problemas. Lá em Jeremias 33, para quem tem a Bíblia à mão, 33, 3, ele fala: declare a mim, clame a mim, e eu te responderei, e lhes direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Quando você clama ao Senhor, quando você invoca o nome do Senhor, o Senhor vai fazer na sua vida. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Qual que é a parte que Deus está falando com você e você não está ouvindo? Você está fugindo. Mas Ele quer falar com você. Invoca-me, e eu te responderei. Porque é buscando o Senhor com intensidade de coração que nós sabemos que nós vamos achá-lo. A batalha é árdua, porque nós somos o quê? Soldados do Senhor. Nós estamos na linha de frente e a batalha é árdua. Você vai ver muita gente falando para você, vai dar certo, mas vai ter muita gente falando para você, está errado, jogando você para baixo. Você vai achar mais gente falando para você que vai dar errado na sua vida, que vai dar certo. Você vai estar no meio termo. Mas Deus está falando assim, Ele lança para você, invoca-me e eu te responderei. É buscando com intensidade, mas de todo o coração. Então, quando Jeremias, lá em 33, 3, ele fala, clame a mim e eu te responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se você buscá-lo, você vai achá-lo. Porque Ele não abre suas portas na sua vida. Ele vai abrir alguma brecha, uma janela. Ele vai te dar o norte. Mas para isso você tem que invocá-lo. Porque se você está angustiado, mesmo diante de tudo que você está passando, de pequenas coisas,
de uma doença de um parente seu. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Deus está falando para você, me busca enquanto há tempo. O Senhor está voltando, irmãos. Esse é o tempo dele. Hoje você pode chamá-lo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Estou apraz do seu contentamento. Estou seguindo a sua palavra. Você pode buscá-lo hoje, mas amanhã talvez não. Talvez amanhã, hoje mesmo, quando você deitar a cabeça no travesseiro, Ele pode tirar a sua vida. Então não seja desobediente. Ao contrário, Deus está falando para você, obediência, né? Então o que acontece? Cada dia nós sabemos que a batalha está mais árdua. E como que nós vamos fazer para alcançar essa vitória? Qual que é a vitória que Deus está te dando hoje? Qual que é a vitória? Qual que é a vitória que você tem? Qual que é a arma que você se dispõe a lutar nessa guerra? Qual que é? Qual que é? São as palavras do Senhor. Mas para você colocar essa palavra em prática, você tem que experimentar a palavra. Você tem que usá-la. Você tem que sair da sua linha de conforto. A palavra, ela não pode ser de qualquer maneira. Nós não podemos colocar a palavra de qualquer maneira. Nós temos que ter primazia com a palavra do Senhor. É na primazia que Deus quer que a gente faça. Essa palavra ela tem que ser levada. Não pode só ser levada dentro da igreja. Ela tem que ser levada aonde? Ela tem que ser levada lá na praça, lá no terminal, lá nas prisões, lá no hospital. Porque tem muito desobediente. E você pode salvar uma vida. Você pode salvar. Porque Deus te deu autoridade para isso. Quando Ele te fala, invoca-te, e eu te responderei, Ele está te dando autoridade na palavra dEle. Quando Ele manda você ler as Escrituras, e você está prostrado, sentado, vendo televisão, e você acha que é bonitinho achar que a televisão é melhor que a palavra dEle, você está desobedecendo a palavra dEle. Ele quer o melhor da gente, o melhor do melhor. Faça o melhor do melhor. Vá trabalhar, dê o seu melhor. Vá estudar, dê o seu melhor. Leia a palavra do Senhor e dê o seu melhor. O seu coração. A palavra não é para ficar só na boca. A palavra é para frutificar. Então, quando Ele fala, invoca-te, e eu te responderei. Ele está falando para você, crê no meu nome. Irmãos, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Faça de mim um vaso, Senhor. Me molda, Senhor, conforme a sua palavra. Senhor, se Deus não permitisse, eu não estaria aqui hoje, Senhor. Faz 1 ano que eu perdi minha mãe. Faz 2 anos que eu perdi meu pai. Eu creio que muitos de vocês aqui já perderam entes queridos, mas vocês estão aqui obedecendo a palavra do Senhor. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você propague essa palavra. Não saia de qualquer maneira. A palavra, ela é viva e eficaz. Ele quer que você persevere na palavra. Você só vai alcançar o céu, irmãos, se você glorificar a palavra dele aqui na terra. Ele não vai te dar nada se você não tiver hábito para subir. Deus pode te recolher hoje, se você não examinar as Escrituras, não colocar a prática no seu dia a dia. Fala com seu irmão que precisa de você. Muitas vezes você nem olha para o seu irmão. Eu vejo irmãos, famílias se separando. Liga lá para aquele seu irmão que está precisando da palavra sua. Liga lá para o seu vizinho, talvez você jogue pedras na casa dele. Ele quer que nós nos rendemos a Ele, que nós nos modificamos. Não é só usar a palavra, deixar a Bíblia aberta.
Ele quer que nós nos rendemos a Ele. E Ele fala, não viva só de religião. A religião não vai te salvar. A igreja não vai te salvar, mas Deus vai te salvar em nome de Senhor Jesus Cristo. Não viva a religião de qualquer maneira. Pratique. Se alimente da palavra. Coloque em prática a obediência dEle. As pessoas que vivem de religião, elas não se salvam. É uma virtude, Senhor. É uma virtude. A palavra do Senhor é virtude. É uma virtude, é mansidão, é refrigério. A palavra tem que entrar dentro do seu coração. Não importa como que você esteja. O importante é o que Ele vai fazer com você. O importante mesmo que você está passando ali. A maior dificuldade do mundo. Mesmo que você não tenha um alimento sobre a sua mesa. Mesmo que Deus hoje, Ele não te honra, mas amanhã Ele vai te honrar. Porque tem Deus que está lutando por você. O filho dele foi pregado naquele madeiro por mim e por você. Aquele filho amado, que propagava a palavra dele, vivia de compaixão. Aquele filho obediente. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Eu olho lá no Salmo 50, eu gosto muito do Salmo 50. É um salmo que Asaf fez. Na época de Davi, Asaf fez esse salmo. E lá no 50:15, ele continua falando, Asaf fala: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele está falando assim: você é meu filho, você é meu filho amado. Um pai não abandona um filho amado. Um pai, ao contrário, um pai dá direção para o filho amado. Meu filho, não faça desse jeito, faça daquele jeito. O pai corrige. O pai não quer você de qualquer maneira. Deus está falando com a gente nessa noite: seja obediente. Jonas, por que você está fugindo de mim, Jonas? Eu quero que a sua vida, a sua palavra, lá em Nínive. Aí o que acontece com Jonas? Jonas foi engolido por um peixe. Uma grande baleia, mesmo lá ele dentro da baleia, ele se arrepende. E ele faz a oração para Deus. É o que Deus está falando para você. Deus está falando para você: arrependa-se hoje. Arrependa. Jonas se arrependeu. Jonas foi desobediente e passou por todo aquele processo. Porque nós passamos por um processo. O processo da obediência. O processo da palavra. E Jonas se arrependeu. Então ele fez lá aquela oração no ventre da baleia. Ele falou lá no capítulo 2. No versículo 2 ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e Tu me ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu lhe disse: lançado eu estou diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra. Contudo, me fizeste subir da minha sepultura. Ó Senhor meu Deus, quanto dentro de mim desfaleci da minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração, o Teu santo templo. Os que te entregam à idolatria vã
abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, que votei e pagarei. O Senhor pertence à salvação. Ele diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Mesmo depois que ele houve a desobediência, que ele fez tudo aquilo, Deus se compadeceu-se dele. Porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Mesmo depois da consequência, né, do que ele fez, fugindo. Por quê? Porque Deus tinha um plano para ele. Sabe quais são os planos de Deus? É tirar você do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto. Colocar onde Ele quer que você fique. Aonde Ele quer que a sua palavra se propague. Ou seja, você, Deus tem que olhar para você e falar: aquele ali é o meu filho. Ele é meu semelhante. Porque Jesus Cristo fala: seja semelhante a mim. Quando Deus olha você, a sua pessoa se sobressai. Vocês sabiam disso? Quando você obedece a Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você se oferece como Cordeiro de Deus, Ele vê em você o quê? A semelhança dEle, assim como Ele viu no seu filho, a face do Senhor. Ele vê em você a face do Senhor. Porque Deus, quando uns se acham que desconsideram a palavra de Deus, que às vezes se julgam fortes e sábios, Deus os envergonha. Ele envergonha os sábios. Você não é melhor que ninguém, não. Ele envergonha. Porque quando você fala assim: Senhor, eis-me aqui, o que você está fazendo? Você está se voluntariando na presença de Deus. Você está se colocando ao dispor de Deus. Você está usando a palavra em benefício de Deus. E Ele quer isso. Ele quer. Nós somos parte das 100 ovelhas de Deus. Se um de nós se perder, Ele vai atrás. Porque nós somos seus filhos. Assim como Jonas. Porque Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Mas para Ele fazer essa grande obra, irmãos, Ele vai chamar os humildes. Ele vai chamar aqueles que estão obedecendo. Ele não vai chamar aqueles que estão ali de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele vai pegar aqueles que estão lá embaixo. Assim como Ele pegou aquela prostituta. Ele pegou aquela prostituta. Ele tira pessoas de dentro da prisão. Ele pega pessoas que talvez estão já afundadas na droga. Fala: vem, meu filho. Vem para mim. Vem que eu vou fazer uma obra na sua vida. Vem que Deus vai trabalhar, vai te moldar como vaso. Ele não vai pegar um sábio. Lógico, vai ter pessoas sábias que vai escolhê-lo. Eu concordo. Mas Deus quer ver a sua essência. O que é a sua essência? É como você procura Ele. É como você busca Ele. É como você se prostra. É como você ora no final do seu dia. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Faça com que a minha carne, Senhor, seja carne, Senhor. Eu quero voltar lá ao pó, Senhor. Eu quero ser um vaso em Suas mãos, Senhor. Senhor, faça de Ti, faça de mim, Senhor. Faça-me um cordeiro. Eu sei que é difícil, Senhor. Eu sei que nós estamos passando por tanta coisa, Senhor. Eu sei que Deus ainda não concretizou a obra da minha vida, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer da minha vida.
mas faça a sua vontade, Senhor. Eu não sei o que eu vou passar de hoje para diante, Senhor, mas eu sei que eu não vou te negar, Senhor. Eu sei que tem um caminho na minha vida. Eu sei que Deus está preparando algo muito grande, Senhor. Eu sei que Deus tem tudo para nós. Ele dá tudo que um filho precisa, Senhor. Eu não quero o pior de Ti, eu quero o melhor, Senhor. Eu quero ser um filho obediente, um filho reto que segue as Suas ordens, Senhor. Eu quero propagar a Sua vinda, Senhor, porque hoje eu tenho essa fase que eu posso falar no Seu nome, Senhor. Se eu estou aqui é porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou pó, Senhor. Eu sou pó, Senhor. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Mas eu sei que Deus tem uma obra muito grande. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Eu não sei qual é, não sei. O Espírito Santo de Deus quer usar você como um vaso, como fez aquele oleiro que desceu, Senhor. Ele desceu lá para ver a sua obra, Senhor. Você tem que ser um canal de bênção na sua vida. Tem tantas pessoas que precisam de Ti. Não negue seu irmão. Não negue sua família. Abrace seu irmão. Abrace a igreja. Nós não podemos nos negar, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Não nos rejeite. Nós somos os Seus filhos. Deus não está procurando pessoas perfeitas, irmãos, mas Ele está procurando pessoas sinceras. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. É um processo, irmãos. É um processo. Você é parte do processo. Deus está te experimentando. Ele está te experimentando essa noite, assim como Ele fez com Jonas. Ele experimentou a Jonas. Ele mandou Jonas para um lado e Jonas foi para o outro. Mas mesmo assim, Deus se compadeceu de Jonas. Deus, na sua oração, Ele quer compadecer de nós. Ele, na sua palavra, Senhor, quando o homem escolhe, Senhor, seus próprios caminhos, que não estão certos, Deus faz com que ele se ache, Senhor. Eu sei que muitos aqui não se acharam ainda, estão procurando algo. Mas acredite, irmãos, Deus quer melhor para você, para nós, na nossa vida. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas é momentâneo. Deus quer ver você de volta, forte, porque Deus está te ensinando. Deus está te fazendo forte. Ele quer que você seja forte, porque Deus, quando Ele ensina, nem tudo que é mal vem para a morte, mas é para você crescer. Não é para a morte, é para você crescer na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Ele quer que você cresça. Deixa Ele te lapidar. Deixa Ele te lapidar, deixa Ele te ensinar. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Seja obediente. Amém? Eu entrego essa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.